Salmo de número 51. Glória a Deus. Salmo de número 51. Vamos ler o versículo de número 9, 10, 11 e 12. Salmo 51, versículo 9, 10, 11 e 12. Diz assim o versículo de número 9: Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Preste bastante atenção nessa palavra. Primeiro, esconde a tua face dos meus pecados. Segundo, e apaga todas as minhas iniquidades. Número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Preste atenção que cada um desses versos contém dois pedidos distintos. Preste atenção. Versículo 9, nós temos dois pedidos. Primeiro, esconde a tua face dos meus pecados. Segundo, apaga todas as minhas iniquidades. Versículo de número 10, temos mais dois pedidos. Primeiro, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Segundo, renova em mim um espírito reto. Versículo 11, também temos mais dois pedidos. Primeiro, não me lances fora da tua presença. Segundo, não retires de mim o teu Espírito Santo. Versículo 12, temos mais dois pedidos. Primeiro, torna a dar a alegria da tua salvação. Segundo, sustém-me com um espírito voluntário. Queridos, com a Bíblia aberta do jeito que vocês estão, bem no Salmo 51, acima do versículo 1, nós temos uma letrinha bem pequenininha. Está escrito assim, ó: Salmo de Davi para o cantor Mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter estado com Batseba. Encontrava aí? Em cima do versículo 1. Pode se sentar. Essa escrita que vocês têm aí, para quem não sabe, essa escrita maior que tem na Bíblia, inclusive deixa eu ver como está escrito na minha aqui. Essa escrita maior que está assim no Salmo 51, está escrito, na minha está escrito assim, ó: Davi confessa o seu pecado, suplica a Deus o perdão e roga a Deus que lhe renove o espírito reto. Essa escrita aí não faz parte da Bíblia originalmente. Isso aí é um acréscimo dos tradutores, para que as pessoas, é como se ele estivesse dando uma visão para quem vai ler, para essa pessoa ler mais ou menos já sabendo do que vai se tratar. É um título colocado por eles. Já aquela escrita bem pequenininha que nós lemos, Salmo de Davi para o cantor Mor, quando o profeta Natã falou com ele, ele esteve com Batseba, essa escrita aí vem do original. Essa aí de fato existe na Bíblia original, na hora de traduzir de fato conforme está lá. E o que é essa escrita pequenininha aí? Nem todos os salmos têm ela, é só alguns salmos que tem. Qual que é o objetivo dessa pequena escrita aí, que vem do original? É nos informar quando que esse salmo foi escrito. É para quando a gente lê o salmo, a gente ter uma noção de quando que foi escrito aquilo ali e o porquê que foi escrito aquelas palavras que estão ali. Então, olha só de novo para dentro de vocês aí. Acima do versículo 1, essa escrita pequenininha diz, ó: Salmo de Davi para o cantor Mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter estado com Batseba. Ou seja, ele está nos informando quando é que foi escrito este salmo. Então, a partir dessa pequena escrita aí, nós já sabemos qual o momento da história de Davi que ele escreveu esse salmo.
Nós já sabemos quem escreveu, foi Davi. Quando ele escreveu? Quando ele escreveu? Quando o profeta Natan veio falar com ele, na ocasião que ele esteve com Betseba. Então nós já temos essa informação. A partir dessa informação que nós temos, nós conseguimos compreender melhor o porquê daquilo que ele escreveu. Preste atenção, para você não perder a mensagem, eu estou entrando na mensagem. Você só consegue entender com clareza o que uma pessoa escreveu quando você escreve, ou quando você entende quem que escreveu e qual a situação que a pessoa estava quando escreveu aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Alguém escreve assim: eu estou triste, angustiado e abatido. Mas se não existe nada no texto que me diz quem que escreveu, nem quando que escreveu, aí eu começo a imaginar. Essa pessoa escreveu que ela estava triste porque ela caiu da carroça. Não, ela estava triste porque ela vendeu e não recebeu. Não, ela estava triste porque o casamento dela acabou. Não, ela estava triste porque o parente morreu. Você está vendo como é que abre o leque para imaginar uma série de coisas? No final das contas, ninguém sabe por que ela está triste. Porque ninguém sabe quem é ela, como vai saber por que ela está triste? Entendeu? Agora, quando o texto nos dá a pessoa que escreveu e o momento, aí você consegue descobrir por que ela estava triste. Olha, quem escreveu isso aqui foi fulano, e ele estava triste porque quando ele escreveu isso aqui, havia acontecido isso e isso. Aí você consegue entender. Entendeu? Diga um amém. Amém? Amém. Estou falando em grego não, né? Porque não tem português. Amém. Então vamos lá. Nós já temos a informação, eu quero que você entenda a história, o que aconteceu, e depois nós vamos colocar uma pimenta malagueta para a gente comer no final a sopa salgada e a gente sair daqui abençoado. Presta atenção. Nós já temos a informação de quem escreveu, foi Davi. Já temos, entre aspas, a informação que precisamos, que é a época que Davi escreveu, que foi quando o profeta Natan veio falar com ele, na ocasião que ele esteve com Betseba. E aonde que está escrito isso na nossa Bíblia? Lá no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 12. Nós temos o profeta Natan chegando para Davi na ocasião que Davi esteve com Betseba. Aí eu não entendi, espero que eu já vou explicar, você vai entender. Então nós já temos a ocasião. A ocasião é aquela época que está registrada em 2 Reis, capítulo de número 12, que é quando Davi esteve com Betseba. Então vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo para a gente entender o que Natan veio fazer e o que gerou em Davi essas palavras. Preste atenção nas palavras de Davi. Davi, irmãos, nessa ocasião, ele já era rei de Israel. Ele já era uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida. Eu quero bastante silêncio aqui, porque senão não consigo pregar, tá bom? Tá certo. Vamos combinar assim para não precisar de ninguém apanhar hoje. Então vamos lá. Prestem atenção. Davi já era uma pessoa importante, uma figura pública, alguém que, aonde quer que ele fosse, todo mundo conhecia, sabia que era Davi, era rei. Ele era hoje um presidente da República, mas um presidente da República renomado, conhecido, respeitado, porque ele havia matado os gigantes Golias, ele havia tomado Jerusalém, feito dela a capital. Era alguém de muita importância, que já era super conhecido, alguém que todo mundo sabia quem era ele. Mas preste atenção. Na ocasião que ele escreve o Salmo 51, é um pouco estranho. É um pouco estranho, por quê? Davi era um homem segundo o coração de... Davi era um homem segundo o coração de Deus. Salmo 91. Não, o Salmo 91. O Salmo 91 tem uma expressão de alegria, mas o Salmo 90 também. A Bíblia vai dizer que Deus falou assim: achei a Davi o meu servo, com meu santo óleo ungi, um homem segundo o meu coração. Então Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando eu digo para vocês que alguém é segundo o coração de Deus, vocês imaginam o quê? Nossa, aquela pessoa, aquele santo homem de Deus, aquela pessoa exemplar, aquela pessoa que todo mundo admira, que todo mundo olha para ele com um olhar de admiração. Você imagina uma pessoa que você não tem o que falar dele. Aquela pessoa como nós temos, por exemplo, Jesus, de um profeta Isaías, em Isaías capítulo 53, se não me foge da memória, eu estou ficando fragmentando, estou esquecendo muita coisa. Mas se não me engano, no versículo 9, que o profeta Isaías diz assim que nunca se viu engano na boca de Jesus, e ele nunca mentiu e nunca enganou, e nunca cometeu pecado. Então quando você fala alguém segundo o coração de Deus, você imagina isso. Um homem que nunca pecou, que nunca mentiu, que nunca fez nada de errado, que nunca fez nada para gerar escândalo, que nunca fez nada para ofender ninguém, que nunca fez nada para maltratar ninguém. É essa a visão que a gente tem. Então quando você olha para Davi, um
coração de Deus, que Deus disse: eu achei a Davi o meu servo, eu ungi ele com meu óleo. Você imagina o Davi, perfeito, um homem do alto grau de perfeição. Mas quando você lê o Salmo 51, você encontra um homem totalmente diferente disso. No versículo 9 você vê o homem dizendo assim: ó, Deus, esconda o teu rosto dos meus pecados. Sabe o que ele está dizendo? Não olhe para o que eu estou fazendo. Não olhe para os erros que eu tenho cometido. Preste atenção nisso. Não olhe para as ações que eu tenho tido. E aí ele acrescenta dizendo assim: ó, purifica ou lava, perdoa, tira todas as minhas iniquidades. Ué, o homem perfeito, o homem segundo o coração de Deus, o homem santo, dizendo para Deus não olhar para as práticas dele porque elas são feias, pecaminosas, e aí ele está suplicando pelo perdão. E aí quando você vai para o versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, o homem segundo o coração de Deus está dizendo que o coração dele é impuro, que ele precisa ser transformado, que o coração dele precisa ser lavado, que o coração dele está contaminado com o pecado e precisa ser novamente reiteirado, lavado e purificado. E ele diz: não é só o meu coração que precisa ser lavado, não. Meu espírito tem que ser novamente transformado. Renova em mim o espírito reto. Ele está dizendo: o meu coração precisa ser novamente, tem que nascer um coração novo, tem que trocar esse coração. O meu espírito também, o espírito aqui fala do homem interior. Ele está dizendo: meu homem interior, a minha alma também está corrompida e precisa ser recuperada. Precisa de novo ser restaurada. E aí, no versículo de número 12, ele diz: não é só olha para gravar, se você pega mensagem. Versículo 9, ele diz: não olhe para as minhas ações, para os meus atos, porque eles são feios. E aí ele continua dizendo: purifica os meus pecados, porque eu estou em pecado. Versículo 10, ele diz: troca o meu coração, porque o meu coração não está bom. E faz o meu espírito, a minha alma, ser endireitada de volta, porque a minha alma não está legal. E o versículo 12, ele diz: e tem mais uma coisa que eu tenho para dizer para o Senhor. Eu nem mais consigo ter a alegria da salvação. Em outras palavras, ele está dizendo: eu nem tenho mais certeza que estou salvo. Eu não consigo nem mais ter certeza que a minha alma está salva. Quando fala de salvação, quando fala de vida eterna, eu não sinto nem mais alegria. Eu não sinto nem mais prazer. É como se ele dissesse: a dúvida tomou conta da minha certeza. E agora a dúvida é tão grande que eu não consigo mais sentir a certeza. Eu não tenho mais convicção de que eu estou salvo. E aí quando você olha para o Davi, o homem que matou o gigante, o homem segundo o coração de Deus, o homem que dá uma imaginação de um homem perfeito, você qual é? Esse Davi do Salmo 51 nada tem a ver com o homem segundo o coração de Deus. Nada tem a ver com aquele homem perfeito que eu imaginava. Aqui nós temos um homem cheio de pecado, com o coração corrompido, com a alma contaminada, e que tem até dúvida se está salvo ou se está condenado. Vocês estão entendendo? Digo amém. O quadro que está no Salmo 51 nada tem a ver com aquele quadro que a gente vê com Davi, quase que um super-herói, quase que um super-homem, um homem que parece que está acima da média, que parece não ter fraqueza. Mas o Salmo 51 expressa um homem totalmente diferente, um homem baqueado, um homem entristecido, um homem que está olhando para dentro de si e dizendo: meu Deus, eu estou podre, eu estou acometido pelo pecado. Eu preciso ser restaurado. Eu preciso novamente ser trazido de volta. Eu preciso que Deus use comigo de misericórdia, porque eu não tenho mais nem certeza da minha salvação. Esse é o homem do Salmo 51. E aí você me pergunta: por que Davi chegou nessa condição? Se ele é um homem segundo o coração de Deus, se ele é um homem tão bem falado na Bíblia, se ele é um homem tão honrado nas Escrituras, por que ele chegou nesse ponto? E aí eu te respondo: porque todo homem tem fraqueza. Todo homem tem fraqueza. Os homens que você encontra com maior índice de perfeição na vida, eles, me desculpe a expressão fragila, eles pisaram na bola em algum momento. Você vê Elias, o homem que orou, e a Bíblia diz que não choveu durante 3 anos e 6 meses, correndo de uma mulher com medo da morte. Matou tantos profetas, fez fogo descer do céu, fez o sol o clima parar para não chover durante 3 anos e meio, depois abriu de novo o clima da melhoração e fez chover, desafiou 850 profetas e correu de uma mulher. É o momento da fraqueza.
Tiago, na sua carta, no capítulo 2, verso 23, diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus, mas mentiu com medo de morrer. Quando ele chegou no Egito, que ele viu em risco de morte se ele falasse que Sara era sua mulher, porque Sara era muito bonita, diz o texto, e ele com medo do rei matar ele por causa de Sara, ele falou para Sara: mente com o rei e fala: você é minha irmã. Com medo. É o momento da fraqueza humana. Ela chegou para Abraão, ela chegou para Elias, ela chegou para Davi, ela chegou para todos os homens. Nós vimos a Bíblia recheada disso. O único que não chegou nesse estágio foi Jesus Cristo. Mas mesmo assim, quando ele estava na angústia do Getsemane, ele falou: pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele tinha vindo para aquilo, mas a angústia era tão grande que ele já estava se vendo na condição de pedir a Deus que, se fosse possível, que passasse dele aquele momento. Quando nós olhamos para João Batista, aquele que batizou Jesus, um outro homem de grande renome, quando ele estava com 10 meses, diga comigo, 10 meses. 10 meses que ele foi pego, preso e jogado dentro da cadeia, ele mesmo havia dito lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, dizendo: olha, esse Jesus aí é o Salvador. O Papai do céu me mostrou, Deus me mostrou que ele é o Salvador. É mesmo, João Batista? É, Deus mostrou. 10 meses dentro da cadeia. João Batista pegou 2 dos seus discípulos, assim, vai lá e pergunta para Jesus se ele é mesmo o Salvador, se tem que esperar outro. Ué, não foi ele que falou lá atrás que Deus tinha mostrado para ele que era o Salvador? Como é que ele está duvidando agora? A fraqueza humana. Lá atrás ele falou: Deus me mostrou ele, mas depois que ele estava com 10 meses encarcerado, sofrendo, e cadê o Jesus que não veio libertar ele? Cadê o Salvador que ele batizou que não veio tirar ele da cadeia? Aí ele ficou com dúvida: você será que é ele mesmo? Vai lá e pergunta se é ele ou se tem que esperar outro. Então, irmãos, a Bíblia está recheada disso. Os grandes homens de Deus tiveram seus momentos de fraqueza, de quedas, de fracasso, e a Bíblia não escondeu isso. A Bíblia fala deles como homens de Deus, usados por Deus, cheios da presença de Deus, mas a Bíblia também mostra que eles caíram no fracasso, que chegaram no momento da vida deles, que eles também fraquejaram. Agora preste atenção: Davi, quando você pega o segundo livro de Samuel, capítulo de número 10, versículo 1 a versículo 5, a Bíblia diz que Anum, rei dos Amonitas, havia assumido o governo dos assírios ou dos amonitas, porque o seu pai havia falecido, e Davi pega os seus servos e manda para Anum, rei dos Amonitas, e diz: olha, vai lá e diz para ele que nós seremos amigos, assim como eu fui amigo do pai dele, vamos ser amigos, vamos trabalhar junto. Só que, porém, houve uma má interpretação dos Amonitas, e acharam que, na verdade, Davi não queria ser amigo, mas estava mandando aqueles servos para esfriar a terra que ele tomar. E aí o que eles fizeram? Pegaram os servos de Davi, rasparam a barba deles, a metade da barba, deixou só a outra metade, cortou a roupa deles de cima até, a Bíblia diz, até as partes íntimas deles, cortaram as roupas e soltaram eles. Irmãos, o servo de Davi é gente boa e tudo, mas Davi é perigoso. Davi com uma pedrinha na mão mata gigante, destrói ele. Davi não é brincadeira. Raspou a barba do servo de Davi, cortou as roupas dele, deixou ele semi-nu. Os homens saíram, diz o texto, com vergonha. Quando Davi ficou sabendo daquilo, o sangue esquentou. Ele falou: isso não vai ficar bom. Quando os amonitas perceberam que Davi ficou nervoso, a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 10, verso 6, que eles contrataram os sírios para se associar com eles e ir em batalha contra Davi. E assim eles fizeram. Juntaram os amonitas e os sírios, foram na batalha. Quando foram na batalha, a primeira parte da guerra foi Joabe, que é o capitão do exército de Davi, foi contra eles. Eles fugiram, voltaram de novo. Quando eles voltaram, Davi falou: agora eu vou deixar que eu mesmo vou lá. Davi, bom da espada, se ajudou com os homens, e a Bíblia diz em 1 Samuel 10, verso 18, que Davi detonou, desde carro de guerra até soldado que ele achou para frente, ele cortou tudo com espada. E quando os sírios viram que não tinha como lutar com Davi, eles falaram o quê? Versículo 19 de 2 Samuel capítulo 10, eles fizeram uma aliança com Davi, falaram: a partir de hoje nós estamos seu servo, não mexe com nada não, vamos ficar tranquilos. E aí se resolveu o problema dos assírios, mas o problema não era dos assírios. Quem havia rapado a metade da barba e deixado o servo de Davi seminu não eram os sírios, eram os amonitas. Então a guerra não acabou. Os sírios está bom, está resolvido, virou servo de Davi, tranquilo. Mas os amonitas, Davi estava olhando, esperando: vai chegar a hora de eu pegar você de volta. Entrou o tempo do final de ano, verão, inverno, chuva, frio, e então não tem como as carruagens de guerra andar. Então eles ficaram por um ano parados. Se você pegar 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, diz que se passou um período de um ano, que é da época que entrou ali o outono, o verão e o inverno, até a primavera do outro ano. Ficaram todo mundo parado. E o versículo 1 do
capítulo 11 de Samuel, diz que ficou um ano parado, até que chegou o tempo dos reis ir para a guerra. O que é isso, o tempo dos reis ir para a guerra? Quando chegava o verão, quem tinha de guerrear, pegava sua carruagem e ia, porque o verão era tempo propício, os carros conseguiam andar normalmente, as carruagens de guerra, então era fácil para se batalhar. Então, passou-se um ano, desde quando os amonitas desafiou Davi, e estava tudo bem, mas quando chegou o verão, a primavera, Davi arrancou os carros de guerra, e aí o texto bíblico diz assim, ó, 2 Samuel capítulo 11, verso 1, Davi pegou Joabe, mandou para batalhar contra os assírios, e Davi ficou no palácio. Davi não foi para essa batalha, ele ficou em casa. E quando Davi fica em casa, para quem entende da cultura judaica sabe que os palácios eram altos. E em contrapartida, os soldados do rei, eles tinham a honra de morar nos arredores do rei. E os muros da casa deles eram baixos. E geralmente eles faziam uma espécie de piscinas antigas lá de fora para se banhar, para tomar banho. E principalmente as mulheres, quando terminavam o período menstrual, elas iam para lá se lavar. Davi está ali, os soldados estão na guerra. Do lado da casa de Davi mora Urias, que é um soldado de Davi. Urias foi para a guerra. Mas a mulher de Urias, Betseba, ficou em casa. E Davi também não foi para a guerra. Joabe foi e Davi ficou. Quando Joabe foi para a guerra contra os assírios, Davi ficou em casa. Davi resolveu dar uma passeada. E quando Davi está lá de cima do terraço, o palácio era alto, e as casas estão lá embaixo, a casa do soldado, lá de cima do terraço, Davi olhou e viu o quintal da casa de Urias, viu a piscina lá fora. E quem estava na piscina? Betseba, que estava saindo do período menstrual e havia ido se lavar lá de fora da piscina. Como a casa do rei estava por cima e lá embaixo tudo era aberto, lá de cima o rei olhou e já viu Betseba se banhando lá embaixo. E o texto diz assim no versículo 2 de 2 Samuel capítulo 11, que Betseba era bonita e atraente. E Davi olhou e viu Betseba, no mesmo ato do momento, Davi se atraiu por ela. E foi imediato que ele mandou chamar alguém e disse: quem é aquela mulher? Alguém disse: olha, aquela mulher é do seu servo Urias. Davi falou: chama ela e traz ela para mim. Trouxe a mulher e ela tinha acabado de sair do período menstrual, estava fértil. Davi leva ela para casa, tem uma relação com ela e o que vai acontecer é que a mulher de Urias vai engravidar. Ela está no período fértil. Davi tem relação com ela, ela se engravida. Passou-se uns dias, ela mandou um recado para Davi: Davi, eu estou, a tradução bíblica diz assim, eu estou pojada, que é a expressão traduzida para grávida. Quando Davi recebe a notícia que Betseba, mulher de Urias, está grávida, Davi falou: agora ficou complicado. Como que eu vou fazer? O homem está para a guerra e a mulher parece grávida, alguém é responsável por essa gravidez, que não é o marido dela que está na guerra. Então Davi vai colar algumas estratégias para tentar manusear a situação e resolver o problema. Sabe o que ele vai fazer? Ele pega uma carta, escreve uma carta, e a carta é direcionada a Joabe, capitão do seu exército. Diz: Joabe, manda para mim Urias depressa. Joabe pegou a carta, Davi que é Urias, se prepara porque Davi mandou chamar. Urias foi para casa, chegou lá, Davi falou assim: Urias, é o seguinte, como é que está a batalha? Urias falou: está bem, está dando tudo certo, a batalha está boa, tudo sob controle. Ok, Urias, tu faz o seguinte, Urias, vai para tua casa, lava os teus pés, come, bebe, deita com a tua esposa, descansa. Aí a Bíblia diz que Urias saiu, deitou-se lá de fora do palácio. Quando alguém viu Urias deitado lá de fora do palácio, chamou Davi e falou: Davi, Urias não foi para casa tomar banho, comer e dormir com a sua esposa, ele está deitado lá de fora do palácio. Davi mandou chamar Urias e falou: Urias, mas eu falei que você está na sua casa, tomar seu banho, comer, beber e dormir com a sua esposa, porque você está lá de fora. E ele falou assim: enquanto os meus companheiros, os meus amigos, os soldados de Deus, a arca de Deus, o povo de Deus, está lá na batalha, dormindo debaixo de cabana, eu vou para minha casa tomar banho. Eu vou ser covarde, enquanto os meus companheiros estão em batalha, eu vou tomar um banho, comer, beber e dormir tranquilo? Não, senhor. Assim como eles não vão para casa dormir, vão ficar em várias cabanas, assim também eu vou ficar na beira da rua. Ou seja, o plano de Davi começou a errar. Urias era aquele tipo de pessoa que se conduía pelos seus companheiros, que tinha consideração pelo aqueles que estavam com ele na batalha. Ele dizia: eu não vou ficar numa vida de mordomia enquanto os meus amigos estão na batalha. Eu vou ficar aqui do lado de fora com eles. Davi viu que o seu plano tinha estado errado. Davi traça uma segunda estratégia. Davi fala assim: Urias, vamos fazer o seguinte, fica comigo então hoje e amanhã eu mando você embora. Segunda estratégia. O que Davi fez? Colocou Urias dentro de casa e deu bastante vinho para Urias beber. Ou em outras palavras, deixou Urias embriagado. E quando Urias estava embriagado, estava bêbado, a estratégia de Davi é o quê? Quando ele estiver bêbado, eu mando ele para a casa dele, ele vai se deitar, nem ele vai saber se teve ou se não teve relacionamento com a esposa dele.
mas o certo é que quando a esposa crescer a barriga, a culpa fica dele, ele em casa, ele dormiu lá. Mesmo que ele não saiba se teve ou se não teve, o problema é dele, que ele foi para casa, vai estar comprovado. Essa é a ideia de Davi. Então ele mexe, vindo de Urias, o texto bíblico diz que Urias ficou embriagado, literalmente. Mas mesmo embriagado, parece que Urias era daqueles bebês que não caem, que está embriagado, mas sem consciência. Davi falou assim: agora você pode ir para casa. Na intenção que ele fosse, sabe o que ele fez? Foi para lá de fora e fez a mesma coisa. Ou seja, ele estava bêbado, mas ainda estava consciente. Ele disse: eu não vou dormir na minha casa, vou continuar aqui, porque os meus companheiros estão em batalha e eu não posso ir para casa ficar na mordomia enquanto eles estão batalhando. Ou seja, a segunda estratégia de Davi falhou, como diz o lá, deu água. Davi se viu em apuro, porque ele não poderia deixar aquela situação explodir, que Betseba havia ficado com ele, estava gestante. O que fazer agora? Então ele se obrigou a partir para a terceira estratégia. O que é a terceira estratégia, Eliseu? Ele pegou novamente uma carta e escreveu para Joabe novamente, dizendo: Joabe, pega Urias, coloca na frente da batalha, em um lugar onde você sabe que o risco de morte é grande, coloca ele bem na frente e deixa ele morrer. Urias, inocente de tudo, pega a carta, aonde estava escrito a ordem da sua própria morte, sem saber de nada. Ele vai no braço e vai, feliz, achando que está cumprindo mais uma ordenança do rei, que vai ser bem aventurado, que vai ser bem visto, que amanhã depois o rei vai fazer esse dia: ó, parabéns, Urias, você é um homem de valor, você não quis ir para sua casa, preferiu dormir na rua para se compadecer dos seus companheiros. Você quis dormir na rua do que ir para casa porque sentiu dó deles. E ainda por fim trouxe notícia da guerra, levou carta daqui para lá. Era totalmente contrário. Urias estava levando sem saber a carta de expedição da sua própria morte. E ele não sabia. Quando ele chegou, ele entregou para Joabe. Joabe leu a carta. Joabe era um homem estratégico. Joabe já sabia o que fazer. Sabe o que ele fez? Bolou a guerra. Ameaçou o exército. Quando o exército veio de lá para cá, ele colocou Urias na frente. O que aconteceu? Urias morreu. Quando Urias morreu, Joabe chamou o seu amigo e falou assim: agora você vai, os mensageiros, e fala para Davi que o exército chegou para atacar, e quando chegou perto do muro, eles lançaram flechas para atacar e mataram muitos dos seus soldados. Mas Davi vai ficar nervoso. Joabe já conhecia Davi, mas era toda uma estratégia. Joabe falou assim: Davi vai ficar nervoso e vai dizer que nós não poderíamos ter chegado muito perto do muro e que a gente fez algo que não deveria ser feito, a gente tinha que ter bolado uma estratégia. Mas quando Davi queresse que vai descer, você fala assim: o teu servo Urias morreu também. Só isso. Olha que estratégia muito bem bolada. Os soldados chegaram para Davi, chegamos perto do muro, e aí quando a gente foi atacar, nós corremos atrás deles até lá dentro do muro, e outros de lá do lado do muro jogou flecha e matou alguns dos seus soldados. Quando Davi ia para se enfurecer, ele falou assim: e o teu servo Urias morreu também. Sabe o que Davi falou? Vai lá e fala para Joabe, fica tranquilo que isso acontece. A espada mata tanto para lá quanto mata para cá. Fala para ele continuar a guerra. Está vendo como é tudo uma estratégia? Estava tudo muito bem bolado. Por quê? Urias morreu. O que vai acontecer? A esposa de Urias vai ficar de luto por alguns dias. Depois do luto, Davi vai falar: agora traga a esposa de Urias para mim. Como ele é rei, ela é esposa de soldado, ele tem direito. Traz ela para mim, agora ela está viúva, vai ser minha esposa. E aí ele vai dizer que a gravidez de Betseba tem acontecido após Urias ter morrido. E eles desceram. Olha que estratégia que ele bolou. Estava tudo muito perfeito. Estava tudo muito bonito. Muito bem desenhado, muito bem projetado, ninguém desconfiou de nada. Joabe contribuiu, deu tudo certinho. O que Davi passou foi feito, foi executado. Urias morreu. Agora a mulher de Urias é a mulher de Davi, está tudo certo. Agora a mulher que era a mulher de Urias, que agora a mulher de Davi está grávida, vai nascer um filho, Davi vai ter mais um filho. Perfeito, está tudo ótimo. Só que Davi esqueceu que tinha 2 olhos lá de cima que estavam olhando. Davi se esqueceu que havia um Deus no céu que estava de lá. Eu imagino Deus cotovelado desse jeito aqui, olhando Davi, dizendo para Davi: Davi, se eu não tivesse aqui de cima te assistindo, ia passar em branco, ninguém ia desconfiar de nada. Foi tudo muito bem projetado, foi tudo muito bem bolado, deu muito certo. Só que não vai dar tão certo quanto você pensa, porque eu estou aqui te olhando. E é nesse momento que entra em evidência o capítulo 12 de 2 Samuel. Deus chama o homem por nome de Natã, um profeta honrado de Deus. E Natã sai e vai ao encontro de Davi, chega na casa de Davi e diz para Davi: Davi, tinha 2 homens, um rico e um pobre. Aí ele diz assim: ó, o rico tinha muitas vacas e ovelhas, só que o pobre tinha apenas uma única cordeirinha, que ele cuidou dela nos seus braços, que vivia dentro do seu regaço,
que ele cuidava como se fosse uma filha dele, que ele tinha um amor muito grande. Davi, olha o que Natan está dizendo. Davi, chegou os visitantes na casa do homem rico. Você acredita que o homem rico veio de pegar das muitas ovelhas, das muitas vacas que ele tinha, e matar para servir os visitantes? Você acredita que ele foi lá, pegou a única cordeirinha que aquele homem tinha, que ele cuidava nos seus braços, e matou para fazer comida para os viajantes? Quando ele conta isso, o senso de justiça de Davi acende na hora. Davi fala: não, eu não acredito numa coisa dessa. Esse homem tem que morrer. É digno de morte. Quem fez isso? Isso é um mal muito grave. Por que ele não pegou das muitas vacas, das muitas ovelhas que ele possuía para dar para os visitantes? Por que ele foi pegar a cordeirinha do coitadinho que só tinha unha? E aí Natan olhou para ele e falou: ei, Davi, como você é falso, né? Como você é falso, né, Davi? Esse homem é você mesmo. Deus manda te dizer, Davi, que você tem tudo que você quer. Você tem riqueza, você tem carro, você tem reino, você tem honra, você tem nome, você tem mulher suficiente, tanto que você quiser. E Deus ainda usa Natan e diz assim: se você quisesse mais, quanto mais ele te daria? Por que você foi pegar a mulher de Urias? Porque ele só tinha uma mulher. Foi nesse momento que foi como se desse um tapa na cara de Davi e jogasse diante dos olhos dele tudo que ele fez. Foi um momento que ele deu um choque de realidade. Davi parece que abriu os olhos e falou: meu Deus, o que eu fui fazer? Segundo Samuel capítulo 12, verso 3, Davi diz assim: pequei contra o Senhor. É nesse momento que Davi vai escrever o Salmo 51. Perceberam agora como faz sentido o Salmo 51? Ele é um homem honrado, ele é um homem grande, ele é um homem aparentemente perfeito. Mas ele escreve o Salmo 51 no momento que ele havia caído no fracasso, no momento que ele havia caído no pecado. E não é um pecado só, dois pecados no mesmo momento. Ele tanto adulterou quanto matou Urias de certa forma. Ele fez um projeto de estratégia para que Urias morresse. Ele cometeu um pecado de adultério e homicídio ao mesmo tempo. E Deus fala: Davi, você fez isso. E Davi reconhece o seu pecado. Quando Davi reconhece, Deus perdoa. A Bíblia diz que Deus usa a boca de Natan e diz: Davi, o teu pecado foi transpassado. Ou seja, Deus está te perdoando. Deus vai te perdoar. É aqui que eu precisava chegar para nós entendermos a mensagem. Meus irmãos, prestem atenção. No momento em que Davi caiu no fracasso, no momento em que Davi está afundado no lamaçal, ele escreve o Salmo 51. E no Salmo 51, preste atenção que eu estou terminando, ele, no coração de Davi, gera 4 arrependimentos. Quanto arrependimento? Ou melhor, 4 reconhecimentos. Davi, ele tem instantaneamente, da hora que Natan entrega a mensagem para ele reconhece pelo menos 4 questões importantes na vida dele. Primeira, está no versículo 9. A primeira coisa que Davi reconhece é que ele é um homem pecador. Ele diz: Senhor, oculta a tua face dos meus pecados e perdoa todas as minhas iniquidades. O primeiro reconhecimento de Davi foi reconhecer que ele era um homem pecador. É a primeira coisa que ele reconhece, que ele é um homem pecador. Irmãos, quando o ser humano consegue reconhecer que ele é um homem, que ele é uma pessoa pecadora, a porta para a salvação dele se abre. Preste atenção. Quando Davi, em 2 Samuel 12, verso 13, diz: eu pequei contra o Senhor, de imediato, Natan diz assim: Davi, o teu pecado foi transpassado. Sabe o que é isso? Quando o homem consegue reconhecer que ele é pecador, a porta da salvação se abre para ele. Quando o homem consegue entender que ele é pecador, a porta da salvação já se abre imediatamente para ele. Davi, até aquele momento, a porta do perdão e da salvação estava fechada. Mas quando Davi diz: eu pequei contra o Senhor, Natan diz: Deus já transpassou o seu pecado. A porta da salvação abriu imediatamente para ele. Irmãos, a primeira coisa que eu quero usar por Deus levar vocês e eu e nós a entender nessa noite, que a salvação começa a bater na nossa porta, que a salvação ela chega para nós quando nós conseguimos reconhecer que somos pecadores. O livro de Provérbios, capítulo 28, versículo número 13, diz assim: aquele que encobre as transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcança misericórdia. Sabe o que é isso? Aquele que tenta encobrir como Davi estava encobrindo, morre no pecado, morre na miséria, morre na
desgraça. E o texto diz: nunca prospera, nunca cresce, nunca muda a situação espiritual. Aquele que não é capaz de reconhecer que é pecador, vive a vida todinha e morre sem salvação. Porque o único meio de nós reconhecer que, o único meio de nós sermos salvos é reconhecendo que somos pecadores e pedindo a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. O homem, pelas suas obras, ele jamais vai conseguir se salvar. O homem, pelas suas ações, ele jamais vai conseguir chegar no céu. O homem só será salvo quando ele reconhecer que é pecador, precisa da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Quando o homem reconhece que ele é pecador e ele pega Deus por misericórdia, as mãos de Deus é estendida, o perdão de Deus chega na nossa vida e nós alcançamos a misericórdia do Senhor. O primeiro passo para o homem alcançar a salvação: reconhecer o seu pecado. Davi, quando ele reconhece o seu pecado, Natan diz: o teu pecado foi perdoado. Ele reconheceu, prestem atenção, Jesus ilustra isso de forma perfeita no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 9 a 14. Jesus conta uma parábola de dois homens que subiram juntos para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Quem que é o fariseu? Aquele homem que entende que ele está certo porque ele faz o bem. E sabe o que ele faz? O fariseu chega na oração, diz o texto de Lucas 18, verso 9 a 14, ele chega e diz assim: ó Senhor, o Senhor sabe como eu tenho sido. Eu sou um homem fiel, eu dou dízimo de tudo quando eu possuo, eu oro 3 vezes, eu jejuo 3 vezes por semana, eu oro direto, eu ajudo os necessitados. Eu não sou como esse publicano que está aí fora, que só faz coisa errada. Eu sou alguém que só faço o certo. E aí a Bíblia diz que chegou o publicano. O publicano chegou e a Bíblia diz assim, ó, versículo de número 13 de Lucas 18. Ele chegou de longe. Ele não se ajoelhou, ele não fez postura, ele não se apresentou. De longe, ele batia no peito e dizia assim: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus falou assim: você sabe qual dos dois que voltou para casa justificado? O publicano. Aí Jesus diz que aquele que a si mesmo se justifica, esse tal não é justificado por Deus. Mas aquele que a si mesmo se humilha, Deus vai exaltar, Deus vai justificar. Irmãos, o que Jesus quer nos dizer com essa parábola? Que as pessoas que se acham certas, que se acham perfeitas, que acham que estão fazendo tudo certo, que acham que já estão prontos para serem salvos, Jesus está dizendo: essas tais não vão conseguir a justificação, essas tais não vão conseguir a salvação. Jesus está dizendo: o homem que alcança a salvação é aquele que bate no peito, reconhecendo e dizendo: tem misericórdia de mim, meu Senhor. O ser humano que acha que não precisa de perdão, o ser humano que acha que as suas obras são perfeitas e que por elas eles serão salvos, não alcançará a salvação. Porque a Bíblia diz que pelas obras ninguém será salvo, somente pelo sangue de Jesus que morreu na cruz do Calvário. O homem que tenta se salvar pelas suas obras, ele não vai alcançar a salvação. O homem que tenta se salvar pelos seus méritos, como fez o fariseu, dizendo: não, eu sou certo, eu dou dízimo, eu oro, eu jejuo. Jesus falou assim: esse aí não vai conseguir a salvação. Mas aquele que reconhece como publicano: Senhor, tem misericórdia que eu sou pecador, esse vai alcançar a salvação. É o que nós precisamos entender. É o que nós precisamos entender, irmãos. É que a salvação, o primeiro passo para o ser humano alcançar a salvação é reconhecer que somos pecadores, que precisamos de Deus, que precisamos da misericórdia. A pessoa que acha que ela vai ser salva pelo que ela faz, pelo que ela é, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, dizendo: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9 ele diz: não vem das vossas obras para que ninguém se vanglorie. Sabe o que ele está dizendo? Ninguém vai ser salvo pelas suas obras. Nem eu nem você será salvo porque ajudamos a igreja, porque vamos na igreja, porque fazemos o bem, porque ajudamos. Porque em contrapartida, enquanto nós fazemos o bem para alguém, nós também fazemos o mal em algum lugar. Enquanto nós damos 10 acertos, nós damos também 10 errados. Enquanto nós fazemos algo de bom, nós também fazemos algo de ruim. Enquanto nós amamos alguém, nós também ficamos com raiva de outros. Enquanto nós ajudamos um, nós desprezamos o outro. Enquanto nós falamos bem de um, nós falamos mal de outro. Ou seja, o ser humano ele pode até fazer o bem, mas em contrapartida ele também faz o mal. E aí, por isso ele não vai conseguir ser salvo pelas obras, porque ainda que ele faça o bem, as obras más vão conduzir ele para o inferno. E é onde o homem tem que reconhecer que precisa da misericórdia de Deus. Davi, ele reconheceu que ele era pecador,
e ele precisava da misericórdia de Deus. E quando ele reconheceu, ele alcançou o perdão do Senhor. O segundo reconhecimento de Davi está no versículo de número 10, quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Sabe o que ele está dizendo? Além de pecar, o meu coração está corrompido. O que é o coração corrompido? É o coração quando ele passa a gostar do pecado. É quando o coração começa a gostar daquilo que é errado. É quando a pessoa não faz mais o erro simplesmente porque ela cometeu uma falha, mas porque ela começa a gostar daquilo. O coração dela começa a ter prazer naquilo. Ela não faz simplesmente porque não resistiu, ela faz exatamente o que ela gosta. E Davi caiu nessa situação. E ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro. E outros palavras, ele está dizendo: muda o meu coração, porque o meu coração está gostando do pecado. O meu coração, ele se corrompeu. O meu coração agora, ele quer o pecado, ele está gostando do pecado, ele tem prazer no pecado. Venha transformar esse coração meu novo. Venha mudar esse coração, venha transformar esse interior. Irmão, outra coisa que nós precisamos reconhecer é que sem Deus o nosso coração ele gosta do pecado. Se Deus não tomar conta do nosso coração, não mudar a nossa alma, nós gostamos do pecado. Nós fazemos o errado, nós gostamos de fazer. Jesus disse em Mateus capítulo de número 12, capítulo de número 15, versículo 19, Jesus diz assim, ó: do coração procede os adultérios, os maus pensamentos, os homicídios, tudo que não presta procede do coração. E isso, versículo 20 de Mateus 15, ele diz: e isso contamina o homem. O homem, irmãos, ele é contaminado, o seu interior, pelo pecado, pela maldade, por tudo que presta. É por isso que o ser humano, para ele ser salvo, primeiro, ele tem que reconhecer os seus pecados. Segundo, ele tem que pedir a Deus para transformar o seu coração, pedir a Deus para mudar o seu interior. O ser humano, se não for transformado por Deus, o coração dele é mau. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 10, que não havia um justo sequer sobre a terra. Versículo 11 diz: não há ninguém que faça o bem, não há um só sequer. O coração do ser humano, irmãos, ele foi tomado pela maldade do pecado, e o ser humano precisa ser purificado dessa maldade para entrar no céu. A Bíblia diz em Apocalipse 22, verso 14: bem-aventurado aquele que lava a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à água da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Sabe o que é isso? Bem-aventurado o homem e a mulher que reconhece os seus pecados e pede a misericórdia de Deus para purificar o seu coração, purificar a sua alma, pedir a Deus por misericórdia para ser livre. Muitas pessoas não vão alcançar a salvação porque não é capaz de reconhecer que precisa do perdão de Deus, que precisa da misericórdia de Deus. Se julgam altos merecedores da salvação pelas suas obras, se julgam altos merecedores da salvação pelo que faz, se julgam altos merecedores da salvação pelo bem que pratica. Mas nós temos que entender que o coração do ser humano, ele está contaminado pelo pecado. Ainda que nós façamos algum bem, por outro lado, nós temos um monte de maldade dentro de nós e precisamos do perdão e da misericórdia de Deus. O terceiro reconhecimento de Davi, esse aqui eu quero que você entenda, porque nós vamos terminar. O terceiro reconhecimento de Davi está no versículo de número 11, quando ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o Espírito Santo. O que Davi quer dizer com isso? Eu pequei, eu errei, eu falhei, eu adulterei e eu matei, mas eu ainda não saí da presença de Deus. O Espírito Santo ainda continua falando. Não me lances fora da tua presença. Ele está dizendo: eu ainda estou na tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele está dizendo: o teu Espírito Santo ainda está falando comigo, ainda está na minha vida, ainda está agindo em mim, ainda me incomoda, ainda comunica comigo de alguma maneira. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O terceiro reconhecimento da Bíblia é reconhecer que Deus ainda estava lhe dando oportunidades. Preste atenção. Muitas pessoas se enganam ao pensar que quem desvia da igreja, quem sai dos caminhos do Senhor, já estava livre da presença de Deus, estava cheio, sem o Espírito Santo, está vazio. Isso não é verdade. Há pessoas que estão longe da igreja há muito tempo, mas o Espírito Santo ainda está leve. O Espírito Santo ainda está falando comigo. O Espírito Santo ainda está incomodando. Tem pessoas que não estão na igreja, mas quando ela coloca a cabeça no travesseiro, ela chora. Tem pessoas que não estão na igreja, mas ela não consegue dormir sem antes ela não orar. Sabe por quê? O Espírito Santo ainda está falando. Tem pessoas que elas não cultuam, elas não congregam, elas não participam, elas estão definitivamente desviadas, mas elas estão no trabalho, o Espírito Santo está incomodando. Ela está na rua, o Espírito Santo está incomodando.
Ela está passeando e o Espírito Santo está incomodando. É o que aconteceu com Davi. Ele pecou, ele adulterou, ele matou, mas ele diz: eu estou na sua presença e o teu Espírito Santo está na minha vida. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Nem sempre quando a pessoa sai da igreja significa que ela já está vazia. Ou aliás, eu tenho uma coisa mais séria para dizer para vocês. Quando o Espírito Santo resolve sair de fato de uma pessoa, é como se dissesse: a solução para isso aqui é acabar. Quando o Espírito Santo resolve deixar uma pessoa de lado, é como se ele dissesse: para esse aqui já não tem mais jeito. Chegou no final da estrada. Todas as tentativas já foram usadas e não tem mais o que fazer. Preste atenção que agora é sério isso que eu estou terminando. Davi, ele reconhece que ainda que ele pecou, ainda que ele falhou, ainda que ele está errado, ainda que ele está afundado, mas ele reconhece: o Espírito Santo ainda não me abandonou. O Espírito Santo ainda fala comigo. Preste atenção. Quando você pega o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, Deus chega para Samuel e diz: Samuel, até quando você terá dó de Saul, havendo eu rejeitado ele? Preste atenção que aqui Deus está dizendo que rejeitou. Aqui nós temos uma situação onde Deus diz para Samuel: eu rejeitei a Saul. Não adianta você querer ter misericórdia, não adianta você querer fazer isso, não adianta você querer ter dó, não adianta você fazer nada. Eu rejeitei Saul. Você sabe o que aconteceu com Saul quando Deus rejeitou Saul? 1 Samuel capítulo 16, verso 14 diz assim: o Espírito de Deus saiu de Saul e um espírito mau passou a atormentar Saul a partir daquele dia. Irmão, o estado de quem foi rejeitado por Deus é um estado sem retorno. A pessoa que está longe da presença de Deus, mas ela ainda se sente incomodada, ela ainda percebe Deus falando com ela, ela ainda sente Deus trabalhando, ela ainda sente vontade de orar, ela ainda sente alguma coisa atraindo ela, é porque o Espírito Santo ainda não abandonou. É porque o Espírito Santo ainda está insistindo com essa pessoa. É porque o Espírito Santo ainda está dando chance. Mas quando o Espírito Santo de fato sai da pessoa, não tem mais saída. Lembra do que Jesus disse? É sério, eles são muito pesados, mas é pesado, nós temos que ver na Bíblia. Mateus capítulo de número 12, versículo 43 a 45, Jesus diz assim: quando um espírito mau sai de uma pessoa, o espírito mau fica vagando. Mas ele diz bem assim no versículo 44: se o espírito mau retornar e achar aquela casa de novo vazia, limpinha, adornada, sabe o que ele faz? Não entra nela. Ele volta, pega 7 espíritos piores do que ele, traz aqueles 7 espíritos junto com ele e entra dentro daquela casa. E aí Jesus diz assim: e o último estado daquela casa, não é que é o próximo estado, ou o estado da frente, não, é o último. O último significa não tem outro depois desse. Ele está dizendo: o último estado daquela casa, daquela pessoa, daquele homem, será pior do que o primeiro. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando o Espírito Santo chega a abandonar a pessoa, quando o Espírito Santo chega a desistir de uma pessoa e abandona, deixando a casa vazia, aquela pessoa vai terminar em um estado terrível. O último estado, o estado final daquela pessoa, será muito mais pior do que ela já foi. Quem entendeu de galera? Tem muita gente que não entende isso aqui, irmãos, mas é uma realidade. A pessoa sai da presença de Deus, o Espírito Santo ainda continua falando, ainda continua trabalhando, ainda continua incomodando. Mas quando a pessoa chega no estado do Espírito Santo abandonar a igreja, o diabo se apodera daquela pessoa e não tem mais solução. Não tem mais saída. Aí Davi diz assim: não me lances fora da tua presença, não me atingi no teu Espírito Santo. Sabe o que ele está dizendo? Eu reconheço que ainda que eu pequei, eu reconheço que ainda que eu estou numa vida errada, o Senhor ainda não me abandonou, o Senhor ainda não me jogou fora, o Senhor não me desprezou, o teu Espírito Santo ainda não colocou o ponto final na minha história. Eu convido vocês a ficarem, estou terminando. Irmão, esse é um dos pontos interessantes da nossa vida. É o Espírito Santo não nos abandonar. E o último reconhecimento de Davi, ele diz: torna-me da alegria da tua salvação. Ele está dizendo: eu reconheço que eu perdi a certeza de salvação. Eu reconheço que eu perdi a convicção de que eu estou salvo. Contudo, ele diz: eu ainda sei que ainda existe jeito para a minha vida. Contudo, eu ainda sei que o teu Espírito
Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui nesta noite. Pecar todo mundo peca, sim ou não? Errar todo mundo erra. Mas o problema é quando o homem erra e não reconhece o seu erro. O segundo problema é quando o homem erra e não reconhece que ele precisa ser alcançado pela misericórdia de Deus. E o terceiro erro é quando o homem não percebe que Deus ainda está dando chance para ele. Davi, ele diz: não me lances fora da tua presença, não me tires de mim pelo Espírito Santo. Ele está dizendo: o Senhor rejeitou Saul, mas o Senhor ainda não rejeitou. O Senhor abandonou Saul e o espírito mau se apoderou dele. Eu errei, eu falhei, mas o Senhor ainda não me abandonou. Ainda existe jeito para mim. Ainda existe saída para mim. Irmãos, escute o que o Espírito Santo está dizendo para nós aqui nesta noite. O que Deus quer dizer para nós aqui através dessa palavra é que nós precisamos entender que nós somos pecadores e precisamos entender que Deus está dando oportunidade para cada um de nós mudar as nossas vidas. Deus está dando oportunidade para cada um de nós mudar o rumo da nossa história. Deus está dizendo para nós que nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, nós nos corrompemos, nós nos misturamos com o errado, nós praticamos o que não deve. Mas Deus está dizendo: o Espírito Santo não abandonou você. A palavra que a irmã leu aqui nessa noite: Deus não nos tratou segundo o nosso pecado, Ele usou de conosco com misericórdia. O que nós precisamos entender aqui nessa noite é que, por mais que nós somos pecadores, somos falhos, por mais que nós entristecemos o Espírito Santo, por mais que nós praticamos coisas que desagradam aos olhos de Deus, a misericórdia de Deus está estendida sobre a nossa vida. A graça de Deus está estendida sobre nós. Você já lembra da nuvem que andou sobre o povo de Israel no meio do deserto, enquanto o sol ardia? Essa nuvem é a nuvem da misericórdia de Deus que ainda está sobre nós. A nuvem da misericórdia de Deus está sobre a nossa vida. Meu irmão e minha irmã que me ouve nessa noite, entenda uma coisa: a nuvem da misericórdia de Deus está sobre a tua vida. A nuvem da misericórdia de Deus está sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender que Deus tem nos dá oportunidade para voltar atrás. Mas se o Espírito Santo nos abandonar, nosso último estado será pior do que o primeiro. Se o Espírito Santo nos rejeitar, o último estágio da nossa vida será muito mais pior do que já foi. Se o Espírito Santo resolver abrir mão de nós, a nossa vida vai terminar como a vida daquele que recebeu os 7 Espíritos junto com o outro. O último estado é pior do que o primeiro. Essa é a palavra que Deus trouxe para nós nessa noite, para nós dar mais ouvido à voz do Espírito Santo. A Bíblia diz assim: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Endureça o vosso coração. Estamos vivendo em uns dias onde o homem fechou o seu coração para Deus. O homem endureceu o coração para o Espírito Santo. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo fala, mas o homem não está ouvindo. O Espírito Santo incomoda, o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo orienta, o Espírito Santo chama a atenção, o Espírito Santo fica o tempo todo comunicando no interior das pessoas, ou até mesmo através de uma mensagem, de uma palavra, de um hino. Mas o homem fecha o seu coração e não quer dar ouvido à voz de Deus. Só que aí o salmista diz: não me lances fora da tua presença. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: se o Espírito Santo ainda fala com você, é porque Deus ainda está te dando oportunidade. Se o Espírito Santo ainda fala comigo, se o Espírito Santo ainda fala com a gente, se o Espírito Santo ainda fala conosco, é porque Deus está nos dando a oportunidade de mudar de vida. Não importa a situação que você está, não importa a condição de vida que você tem levado até aqui. Davi estava no fundo do poço, Davi estava afundado no lamaçal, Davi estava afundado no pecado. Mas quando Davi disse: eu pequei, Natan falou: teu pecado já foi perdoado. O que nós precisamos entender é que quando nós reconhecemos, pedimos a misericórdia de Deus, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos limpa de toda impureza, e o nosso nome é escrito no livro da vida, e nós temos direito de entrada do céu. Mas uma coisa nós precisamos estar em ativo e alerta: se o Espírito Santo nos abandonar, não haverá mais saída para nós.
Se o Espírito Santo se cansar de falar conosco, não haverá mais jeito para a nossa vida. Se o Espírito Santo resolver nos abandonar, não haverá mais saída. Porque a Bíblia diz: não extingais o Espírito Santo, no qual você está selado para o dia da salvação, ou no dia da redenção. Irmãos, o Espírito Santo ele fala, mas nós não podemos nos endurecer. Nós não podemos se fechar diante da voz do Senhor. Precisamos estar abertos para ouvir, para entender. E o salmista, ele escreve dizendo: eu pequei, eu errei e eu falhei, mas o teu Espírito Santo ainda não me abandonou. O teu Espírito Santo ainda está aqui. Eu quero orar nessa noite. Eu quero orar juntamente com vocês. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa noite: eu não sei por onde você tem andado, qual o caminho que você tem tomado. Mas uma coisa que eu quero te dizer: o Espírito Santo, ele está falando com você, porque ele ainda tem misericórdia sua. Porque você ainda não foi entregue para a perdição. Ele ainda quer te salvar. Ele ainda quer mudar a sua vida e tirar direito a sua entrada no céu. Nós vamos orar nesse momento. Tem alguém que diante dessa palavra quer receber uma oração? A sua situação espiritual não está boa, você está vivendo espiritualmente uma vida decaída como Davi, mas você, diante dessa mensagem, você olha e você diz: o Espírito Santo ainda está falando comigo, o Espírito Santo não me abandonou, ele continua falando comigo. Isso é sinal que a misericórdia de Deus ainda está sobre você. Isso é sinal que Deus ainda está tendo misericórdia, independente do que você está vivendo, independente da situação que você tem vivido, independente do que você tem praticado. Quando o Espírito Santo fala com você, é como se ele dissesse: eu ainda estou por perto, eu ainda estou aqui para mudar a sua vida, eu ainda estou aqui para ter misericórdia, eu ainda estou aqui para pagar os teus pecados e te dar um direito, e te dar uma oportunidade, e te dar a chance de ser uma pessoa diferente. Tem alguém que quer receber essa oração? Sai do lugar. Não importa a condição espiritual que você está vivendo, todos nós caímos no fracasso, mas o maior mal é quando o Espírito Santo nos abandona. O maior problema da vida de um ser humano é quando acontece como aconteceu com Saul. O Espírito de Deus se retira e um espírito mau começa a atormentar a vida da pessoa. Esse é o pior mal. É quando chega no limite onde o Espírito Santo diz: basta, eu já falei e eu já falei. Basta, daqui para frente não tem mais jeito. Mas enquanto nós estamos na presença de Deus, enquanto o Espírito Santo ainda está falando conosco, é sinal que ainda existe misericórdia de Deus para a nossa vida. É sinal que ainda existe compaixão da parte de Deus para a nossa vida. É sinal que ainda existe chance para nós mudarmos de vida. Nós não sabemos até que ponto a misericórdia de Deus vai ir. Nós não sabemos até onde Deus há de se compadecer de nós. Mas de uma coisa nós sabemos: tudo nessa vida tem um limite. Tudo nessa vida tem um fim. E a misericórdia de Deus também ela tem um limite. A lembra das 5 virgens que não reservaram azeite para o dia do noivo? As 5 reservaram a entrada. As outras ficaram lá de fora. Bateram na porta, será da porta, e disse: não conheço vocês. Sabe o que é isso? O tempo da misericórdia se fechou. Acabou as oportunidades. Irmãos, o Espírito Santo, ele fala, ele orienta, ele corrige, ele exorta, mas tudo tem um limite. E nessa noite a palavra de Deus veio ao nosso coração. E não adianta nós querermos disfarçarmos diante da voz de Deus, porque o Espírito Santo ele fala aquilo que nós precisamos ouvir. E a palavra de Deus nessa noite é essa: aproveita que a porta ainda está aberta. Aproveita que o Espírito Santo ainda está falando. Aproveita que Deus ainda está dando oportunidade. O Espírito Santo ainda está te incomodando. O Espírito Santo ainda está trabalhando em você. O Espírito Santo ainda está falando no seu coração. É sinal que Deus ainda tem misericórdia e está te dando oportunidade. Nós vamos orar por aqueles que